Se você quer aprender a calcular a prescrição de um crime ou de uma contravenção penal de forma rápida, simples, na prática, sem juridiquês, até para um leigo entender, neste vídeo vou te ensinar como fazer isso usando a ferramenta Calculadora de Prescrição Penal do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Só que antes eu peço para vocês deixar o seu curtir, também se inscreverem em nosso canal e ativar o sino para receber notificações, porque toda semana estou trazendo dicas e curiosidades jurídicas como essa para facilitar e melhorar a sua vida. Pessoal, tendo vocês formação jurídica ou não, vou mostrar como é simples, utilizando esse recurso disponibilizado pelo próprio CNJ, como calcular a prescrição de uma infração penal. Vou deixar para vocês na descrição e no comentário fixado do vídeo dois links, um sobre a calculadora da prescrição da pretensão punitiva e o outro sobre a calculadora da prescrição da pretensão executória. Então vamos lá para eu mostrar para vocês como funciona isso na prática. E em poucas palavras, é possível dizer que a prescrição nada mais é, na esfera penal, do que a perda do direito de punir do Estado em razão da passagem de um certo tempo razoável. Ou seja, quando o Estado não age dentro do período estabelecido pela lei, ocorre o que se chama de extinção da punibilidade do infrator por causa da prescrição. E basicamente nós temos dois tipos de prescrição penal: a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Neste momento, o que é bom vocês fixarem é que para que ocorra a prescrição da pretensão executória, é necessário que tenha ocorrido o que se chama de trânsito em julgado ou coisa julgada, tanto para a acusação quanto para a defesa. Isto é, aquele momento em que não cabe mais recurso nenhum, tanto para uma parte quanto para a outra. Feita essa breve explicação, vamos agora para a nossa tabela, para a calculadora. Nós temos aqui alguns dados gerais para inserir, como o nome do acusado, o número do processo criminal, a data de nascimento do infrator, e aqui nós vamos marcar espécies de prescrição da pretensão punitiva, que é em abstrato ou em concreto. Eu vou explicar melhor para vocês essa subdivisão. Então, em nome do acusado, eu já separei aqui uma tabela para nós utilizarmos esses dados. E aqui eu coloquei João da Silva. Vamos imaginar então que o nosso infrator seja o João da Silva. O número do processo seria este. Então vamos inserir. Data de nascimento, eu coloquei 20 de junho de 2006. Uma pessoa nova, mas vocês vão ver por que eu escolhi essa data. E espécies de prescrição da pretensão punitiva. Na primeira análise nossa, vamos deixar essa em abstrato. E para eu explicar melhor para vocês agora a diferença entre a prescrição da pretensão punitiva em abstrato e a prescrição da pretensão punitiva em concreto, é muito simples. Como o próprio nome diz, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato é aquela que considera, de forma teórica, a pena máxima prevista para o crime. No nosso exemplo, nós estamos colocando que o João da Silva cometeu uma ameaça consumada. E segundo o artigo 147 do Código Penal, nos diz que a pena prevista é detenção de 1 a 6 meses ou multa. Perceba que a pena de multa aqui ela não é cumulativa, não está escrito e multa, é ou multa. Então pode ser tanto aplicada a pena privativa de liberdade, quanto também a pena de multa. Fica a critério do juiz decidir se ele vai aplicar uma ou outra, e não as duas juntas. Retomando o raciocínio, percebam que a pena máxima prevista é de 6 meses. Essa é a pena em abstrato, a pena teórica. Por quê? Porque não significa que ele vai cumprir uma pena de 6 meses, mas sim aquela pena que o juiz efetivamente aplicar. E essa é a pena em concreto. Vamos voltar para a calculadora. Vamos utilizar primeiro essa prescrição da pretensão punitiva em abstrato. E por que ela? Porque pode ser que até o momento em que o juiz vai proferir a sentença, ele não tenha aplicado pena nenhuma. E aí já pode ter ocorrido a prescrição, o que é muito comum acontecer. E aí nós vamos colocar então, máximo da pena prevista em abstrato. Nós vimos lá que era 6 meses. Pergunta, há causas especiais de aumento de pena? Não, porque como vocês viram aqui, não tem nenhuma causa de aumento de pena. Diferentemente do artigo 147A, por exemplo, que aqui fala expressamente no parágrafo único que a pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso, contra mulher e assim em diante. Como o próprio tipo penal, o crime não prevê causa de aumento de pena ou majorante, nós não vamos colocar, então, que tem essa causa de aumento de pena.
Pergunta: há causas especiais de diminuição de pena, à exceção da tentativa? Não. E no nosso exemplo, nós já havíamos comentado que era uma ameaça consumada, então não há tentativa. Se houvesse a tentativa ela diminui a pena nos termos do artigo 14, inciso 2º do Código Penal. O crime é tentado? Já falamos que não. Data do fato. No nosso exemplo, o fato foi cometido em 10 de fevereiro de 2024. Então, vamos inserir aqui, 10 de fevereiro de 2024. Opa! Vamos ver se arruma. Aí, ok. 10 de fevereiro de 2024. Data do recebimento da denúncia ou queixa. Nesse momento, nós temos que ver se já foi apresentada a peça acusatória, a denúncia oferecida pelo Ministério Público ou a queixa, que é a ação penal privada ofertada pela vítima, pelo querelante. Vamos colocar que não teve ainda recebimento da denúncia ou queixa. O processo permaneceu suspenso? Vamos marcar que não. E para saber se o processo foi suspenso ou não, nós temos que consultar o Código Penal, que vai dizer para nós, a partir do artigo 116, que essas são as hipóteses em que o prazo ele não corre, ele fica pausado. Enquanto não resolvida em outro processo, questão que dependa o reconhecimento da existência do crime, enquanto o agente cumpre pena no exterior, na pendência de embargo de declaração de recurso aos tribunais superiores e enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Mas isso daqui vocês não precisam memorizar, porque quem vai dizer se tem uma causa de suspensão ou não é o próprio juiz. Nessa situação, como não houve, então não vamos colocar. O processo segue o rito do procedimento do tribunal do júri? Não, porque se trata de um simples crime de ameaça, que era até previsto para ser no juizado especial criminal. Data de publicação da sentença penal condenatória. Vamos colocar que ainda não houve nem sequer o oferecimento da denúncia ou da queixa, que na situação seria denúncia por se tratar do crime de ameaça. Data do acórdão condenatório. Também não há, porque não houve sequer sentença. E aí, agora nós vamos então colocar a descrição. E a descrição nossa aqui, a única pertinente seria a data do fato mesmo, né? Que seria 10 de fevereiro de 2024. E então, agora nós vamos clicar em calcular prescrição. E aí está, pessoal. Vejam que nessa situação ela continua válida, não houve a prescrição ainda. Por quê? O fato é bem recente, foi 10 de fevereiro de 2024. Aliás, nem precisava ter colocado essa data, porque ela já aparece aqui em cima. Então, vou até apertar excluir. E vejam só, aqui fala que por ele ser menor de 21 anos, esse prazo prescricional se reduziria à metade, para 1 ano e 6 meses. Por que o prazo ficaria 1 ano e 6 meses? Porque se nós olharmos a tabela do artigo 109 do Código Penal, diz assim, que vai prescrever em 3 anos se o máximo da pena é inferior a 1 ano. E nós já vimos que o crime de ameaça tem uma pena máxima de 6 meses. Como ela é inferior a 1 ano, seria o prazo prescricional de 3 anos. E como ele era menor de 21 anos à data do fato, nos termos do artigo 115 do Código Penal, que vocês podem ver que são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou na data da sentença maior de 70 anos. Por isso que se reduziu o prazo da prescrição pela metade. Mas mesmo assim não estaria prescrito ainda, por quê? Porque não se passou 1 ano e 6 meses desde a data do fato. Isso provavelmente ocorreria em 9 de agosto de 2025. Agora vejam só como essa situação vai se modificar quando a gente colocar uma outra data do fato. Vamos marcar agora que em vez de ser 2024, fosse 2014. Vejam como a situação se altera. Eu vou então deixar e colocar calcular prescrição. E aí está, vejam que desde a data do fato até a data atual, se passaram mais de 10 anos e 3 meses. E a própria calculadora aponta que a situação está prescrita. Vamos mudar agora o tipo de prescrição? Vamos colocar a prescrição da pretensão punitiva em concreto? Vamos imaginar que chegou em sentença e o juiz, em vez de condenar em 6 meses o agente, condenou em apenas 4 meses. Como que nós vamos calcular então essa prescrição? E lembrando, pessoal, a prescrição da pretensão punitiva em concreto é aquela que ocorre quando há apenas o trânsito em julgado para acusação, quando não cabe mais recurso por parte do Ministério Público ou da vítima, do querelante. Se ainda couber o prazo para a defesa, não há nenhum problema.
porque nós estamos tratando neste momento da prescrição da pretensão punitiva em concreto. Então vamos imaginar que o juiz fixou uma pena de 4 meses, ou pode até ter sido estabelecido num acórdão, por exemplo, que é uma decisão colegiada do tribunal. Mas vamos deixar que o juiz aplicou a pena de 4 meses apenas. E aí então, vocês vão ver agora como que nós vamos calcular. Colocamos em concreto, vamos marcar aqui 4 meses. A data do fato, vamos colocar que foi recente, então foi em 2024. Data do recebimento da denúncia ou queixa. Se houve já sentença, foi porque o juiz recebeu essa denúncia. Então, nós vamos colocar que foi, obviamente tem que ser depois da data do fato. Eu vou colocar 10/3/2024. Olhando na nossa tabela, recebimento da denúncia, 10/3/2024. Vamos colocar aqui. 2024. O processo permaneceu suspenso? Vamos marcar que não. O processo segue o procedimento do tribunal do júri? Também não, porque se trata de um crime de ameaça. Data de publicação da sentença penal condenatória. Já colocamos aqui na tabela que foi 10/5/2024. Tudo isso hipoteticamente, é claro. Então, novamente aqui, 2024, ok? Então, não houve acórdão na nossa situação, vamos calcular então a prescrição. E aí está, pessoal, vejam que a situação é válida, não houve ainda a prescrição, porque, como vocês podem notar, desde a data atual até o recebimento da denúncia ou queixa, embora que não apareça na tabela, passou-se apenas um mês, exatamente um mês. E aqui, entre a data do recebimento da denúncia ou queixa e a data da publicação da sentença penal condenatória, 2 meses. E que confere porque é 10/5/2024 e a data do recebimento da denúncia, 10/3/2024. Então, não houve ainda a prescrição. Mas vamos então mudar a data do fato para vocês verem como que se modifica a situação da prescrição da pretensão punitiva em concreto. Vamos imaginar então que esse crime não foi cometido em 2024, mas sim em 2014. Vejam como que a situação se modifica. Então vamos lá, voltar. Vamos deixar que a data do recebimento da denúncia ou queixa é a mesma, a data da sentença penal condenatória. Vamos modificar, vamos colocar até que houve, então, um acórdão. E na nossa situação nós vamos até que colocar, vamos ter que colocar, então, uma data um pouco anterior ao momento atual. Vamos colocar, então, 20/5/2024, hipoteticamente. Então, vamos lá, vamos pegar aqui a data, 20/5/2024, e vamos colocar para vocês verem. Então, 20/5/2024, seria muito rápido para julgar, mas é tudo de forma hipotética aqui para exemplificar para vocês. E vamos colocar em calcular prescrição. Ué, pessoal, não havia dado certo porque a data de nascimento estava em 2006 e isso significaria que ele era menor à época dos fatos. Então, eu coloquei agora para 1996, até modifiquei aqui o nosso exemplo. E vamos ver agora a prescrição. E pronto. Vejam aí, pessoal, que não haveria, nesse caso, a prescrição da pretensão punitiva da pena aplicada em concreto, porque o recebimento da denúncia, a publicação da sentença penal e do acordo condenatório foram todos recentes, em 2024. Vejam agora como a situação se modificaria se a gente colocasse, por exemplo, a data do fato em 2014 e o recebimento da denúncia ou queixa ocorreu lá em 2018. Então, vamos colocar 18. 10 de março de 2018, a sentença só foi publicada em maio de 2024, a data do acórdão condenatório, maio de 2024. Vamos ver agora o que acontece. E notem só, nessa situação estaria prescrito porque já se passou desde o recebimento da denúncia até o momento da prolação da sentença penal condenatória 6 anos. E como o prazo de prescrição vai ser de 3 anos, já que a pena aplicada em concreto foi de apenas 4 meses, isto é, inferior a 1 ano, o prazo de prescrição é 3 anos. Então, ela estaria prescrita. E, pessoal, poderíamos aqui ainda modificar algumas informações para que adequássemos ao caso. Vejam, se colocássemos 4 anos atrás a publicação da sentença penal e o acórdão só foi depois de 4 anos, vejam o que acontece.
estaria prescrito também, ó, por causa do acórdão que teria se passado mais de 4 anos, sendo que a pena, por ela ser 4 meses, a prescrição 3 anos. E pessoal, por fim, queria mostrar para vocês agora como funciona a calculadora da prescrição da pretensão executória. Repito, nessa fase nós já não teríamos nenhuma possibilidade de recurso, seja por parte da acusação, Ministério Público, ou por parte da vítima, o querelante, seja por parte da defesa, do réu, do acusado. Então, já aproveitando algumas informações, já coloquei aqui que seria o João da Silva, o número do processo, a data de nascimento, 20 de junho de 96. E vamos responder, o apenado já iniciou o cumprimento da pena? Vamos colocar que não. Transitou em julgado o processo dele e o juiz agora que mandou ele cumprir a pena, mandou ele se recolher ao cárcere nesse momento. Apesar de ser um crime de menor potencial ofensivo e que provavelmente ele teria a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, isso se ele também não foi beneficiado por uma transação penal ou suspensão condicional do processo, né? Vamos colocar aqui, então ele não iniciou o cumprimento da pena. Detração. Para você que não sabe o que é detração, basta clicar aqui do lado que explica. Ó, a detração corresponde ao período em que o réu ficou preso provisoriamente. Como se tratava de um crime de menor potencial ofensivo, ele tinha bons antecedentes, não estavam presentes os requisitos da prisão provisória, da preventiva, de outra prisão cautelar, vamos colocar que não houve detração. Condenação. Situação dele, nós vamos colocar aqui que se refere a esse processo mesmo, né? Vamos colocar que foi esse próprio processo que levou à condenação dele. A pena. Ele foi condenado a pena de 4 meses. Data do trânsito em julgado da sentença condenatória para acusação. Vamos colocar que nessa hipótese nem houve acórdão, houve só a sentença. Então vamos colocar 10/5/2024. Tá? Data do fato. Então, data do fato foi 10 de fevereiro de 2022. A data da sentença, pergunta, tem que ser um pouco antes por causa do trânsito em julgado. Então, vamos colocar que foi 1/5/2024. Então, 1/5/2024. Aqui aparece ainda idade, ok. Se ele era reincidente, vamos marcar que não. Elaborado por mim. E vamos calcular então a prescrição. Já temos o nosso resultado, aparece que não houve prescrição da pena, porque a data provável ocorreria em 9 de maio de 2027. E vamos mais uma vez mexer em algumas informações para vocês verem como funciona. Vamos colocar agora que a data do trânsito em julgado foi lá em 2020. A data do fato foi em 2018. A data da sentença foi em 2020. Idade, reincidente, não. Poderíamos até colocar aqui, por exemplo, que ele chegou a ficar preso, de repente... Não vamos colocar, não. Vamos deixar só isso aqui, que já é o suficiente para a gente ver se já tem alguma prescrição ou não. E aí aparece para a gente que já estaria prescrito, ó. Data provável da prescrição da pena, 9 de maio de 2023, estaria prescrito. E se ele fosse reincidente, será que se alteraria essa data? Vamos ver, 9 de maio de 2023, que era não reincidente. Modificou, 9 de maio de 2024, ainda estaria prescrito. Enfim, era isso que eu tinha a mostrar para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir, de se inscrever em nosso canal, também de ativar o sino para receber notificações. Ou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Meu muito obrigado e até mais.